porque a própria adolescentes estão aqui em processo ainda de formação, de identidade, não é? De perceberem quem são no mundo, como é que estão na relação com os outros, Sim, e até muito aquela ideia do que é que querem vir a ser, e muitas vezes relacionada com a profissão, não é? Depois até esta sim. expressão o que é que querem vir a ser está muito marcada pela parte profissional, pelo menos em Portugal, não é? O que é ser quando fores grande, não é? Pensa-se logo em profissões, mas não Uhum. tanto na relação com os outros, e não na, enquanto personalidade, enquanto Sim. maneira de ser. Pensa-se em profissões. Eu quero ser engenheiro, quero ser gestor, quero ser astronauta. Olá, Hugo, estamos de volta, não é, Hugo? É Já verdade, Nuno. estamos. Sim, Estamos de volta, sim, senhor. o E regresso, o a regresso, ressurreição, não a é? ressurreição. Já, Do podcast. isso tem um bocado a ver com a Páscoa, não é? A ressurreição. Já passou a Páscoa, sim. Mas sim, aqui a ressuscitação ao fim de algumas semanas. Não gravámos, não é? Ficamos Não, assim não, mais numa. não chegámos a falecer. Pronto. Não chegamos. Portanto, estamos aqui a dar prova de vida. Prova de eh, vida, sim. Prova de vida. É. Temos chegado às pessoas por outros meios, né? Pelos nossos vídeos, principalmente no Instagram. Pois, vamos fazendo lá umas partilhas. Uhum. Sim, até esta expressão da prova de vida, se calhar até tem que se lhe diga quanto aqui ao tema que hoje vamos estar aqui a falar, que é da crise da adolescência, que muitas vezes é assim parece-me uma etapa de vida muito exuberante, ou pelo menos muitos adolescentes acabam por, parece que ter que dar provas de vida, né? Uhum. Sim, De que são capazes, que têm novas competências, e muito ao nível cá está, da experimentação de coisas que as crianças não fazem, né? E que na adolescência parece que está ali um campo de oportunidade, ou pelo menos, de vontade, uhum. uma Sim, certa vontade também de poder experimentar, e de poder pessoal, de afirmação pessoal. sim. E portanto, pois, é este assim o tema que acho que sim, que nunca chegámos ainda a falar, nem neste podcast, nem no anterior, o Beco com Saídas, acho que não chegámos a falar da adolescência enquanto foco de tema, Não, pois não. não. Não, Como tema principal, não. Penso que pois, não. Tenho quase a certeza que não. sim. Bom, e aqui eh, bom, estaremos hoje aqui mais atentos à ideia de quando este processo da adolescência se torna claramente turbulento, a ideia da crise, não é? A ideia de Uhum. qualquer coisa que fica ali como muito difícil de viver, e, e muitas vezes é na relação entre pais e filhos que se verifica grande parte desses problemas, dessa dita crise, que até se expande realmente para uma crise familiar, ou pode Sim. ser mesmo uma crise familiar. Bom, o que é que pode levar, não é? Este certo sofrimento no adolescente e nos pais de passarem por esta fase da vida familiar em que o adolescente ou a adolescente está a passar pela adolescência. Hum, Bom, é aqui uma fase intermédia entre o ser criança e ser adulto. E, hum, portanto, às vezes é sentido quase como uma terra de ninguém. Já não ser criança, mas ainda É. não ser adulto, não é? E às vezes é um pouco esta angústia que também surge.
no adolescente e também nos pais, que é, afinal, o que é isto, não é? Que etapa é esta? Como é que pode ser distintiva? Como é que pode haver uma identidade adolescente, não é? Claramente distintiva da infância, mas também distintiva do ser adulto. Sim. E é aí que esta definição costuma ser, ou muitas vezes é complicada, porque o próprio adolescentes estão aqui em processo ainda de formação, de identidade, não é? De perceberem quem são no mundo, como é que estão na relação com os outros, Sim. e até muito aquela ideia do que é que querem vir a ser, e muitas vezes relacionada com a profissão, não é? Depois até esta Sim. expressão do que é que querem vir a ser está muito marcada pela parte profissional, pelo menos em Portugal, não é? O que é que és ser quando fores grande, não é? Pensa-se logo em profissões, mas não Uhum. tanto na relação com os outros, e não na, enquanto personalidade, enquanto Sim. maneira de ser. Pensa-se em profissões. Eu quero ser engenheiro, quero ser gestor, quero ser astronauta, seja lá o Uhum. que for. Mas é também, muitas vezes, parece que um tema sensível, a questão até dos estudos na adolescência, que depois é aqui uma etapa que pode dar acesso à universidade, ou desde logo também a entrada no mundo do trabalho, a partir dos 16 anos já é possível ter, enfim, começar a trabalhar, enfim, ter algumas experiências desse género. E, mas depois, claro, de uma forma mais plena, a partir dos 18 anos. Então, há aqui, enfim, toda uma etapa de grandes mudanças e transformações, desde logo até do próprio corpo, ainda não tínhamos falado disso, não é? Sim. Sem O dúvida. corpo adolescente começa ali, aqui este processo da puberdade, que marca a entrada na adolescência, a transformação física, e que leva, e que está associada, intimamente associada, com a necessidade também de repensar a forma de estar com os outros, as emoções, quem é que agora são e como é que é vivida, inclusive, a sexualidade de uma outra maneira, Uhum. diferente Sim. da sexualidade infantil, não é? Que é mais uma curiosidade, enfim, mais teórica, não é? Sobre as questões mas também alguma prática, mas mais, não é ao nível do ato sexual, não é? Na infância isso não, mas na adolescência muitas vezes acontece. Eh, o ato sexual, primeira experiência sexual, não raras vezes acontece neste, nesta fase da adolescência, não é? Algum tipo de experimentação mais a esse nível. Pelo menos a vontade de experimentar surge de certeza, né? E está Pois, lá. a vontade de experimentar, pois, uma curiosidade ainda maior sobre como é que é isso do ato sexual. Sim. E, bom, e os primeiros namoros, muitas vezes surgem na adolescência, portanto, na infância, também pode acontecer, mas é muito mais frequente o primeiro amor vai surgir na adolescência. Então, pois, é toda aqui uma fase de redefinição de papéis do ser adolescente, que é diferente de ser criança, e dos pais que têm que olhar para o filho ou para a filha de uma outra maneira. Cria ali toda uma necessidade de adaptação e até de alguma estranheza inicial, não é? Sim. Das mudanças físicas no ou na adolescente e os pais também, de repente, bom, eu lembrava-me do meu filho ou da minha filha como crianças e de repente há aqui grandes alterações, Sim, sim, sim. desde logo físicas, mas também da maneira de estar os próprios pais, muitas vezes de forma mais desafiante, ah, mostrando que já são uma espécie de adultos ainda antes de serem, que já não precisam tanto do aconselhamento dos pais, muitas vezes há este tipo de conflito. Bom, mas estava aqui a falar de várias coisas e também, claro, é importante e sinto também interesse em te ouvir o que é que, Uhum.
é que tu também vais pensando sobre estas questões, não é? Da adolescência. Sim, a adolescência, para já, chamou-me a atenção, logo a uma expressão, uma imagem que tu utilizaste que tem a ver com, que no fundo tem a ver com o estar a caminho, o estar a meio caminho, não é? Pelo menos foi assim que eu interpretei, Sim, entre alguma coisa, não é? Não se está bem, como disseste, não se está bem na infância, definitivamente não, e não se está na idade adulta, não é? Portanto, está-se a pois. caminho, é uma fase intermédia. Ah, e, e depois, pronto, além disso, aquilo que disseste, ah, sobre as transformações, a nível, corporais, que podemos pegar no assunto sob o ponto de vista, neuroquímico, hormonal, Uhum, e, consequentemente, inevitavelmente ligado à parte sexual. Portanto, estamos aqui a falar de um desenvolvimento quase brutal, uhum, ahm, no sentido que ali por volta dos 12, 13, no caso das raparigas, no caso de 13, 14, no caso dos rapazes, em uhum, que em que o corpo sofre realmente, ou dá ali um salto gigante, não no sentido de assumir um estado definitivo, longe disso, porque depois isso virá mais tarde, passado uns anos, após esses tais 12, 13, 14 anos, mas há ali uma convulsão de uma erupção, uma explosão de agentes químicos, agentes neuronais, e também sexuais, portanto, as coisas estão todas ligadas, que vão hum, fazer com que o corpo cresça mais depressa nas várias áreas, uhum. dos pés à cabeça, digamos assim, de forma até desproporcional e às vezes, perdoem-me aqui a brincadeira, grotesca, os tais, as tais borbulhas, Uhum. os tais ombros crescem um bocadinho mais, parecem que estão desproporcionais, as É, pernas crescem um bocadinho mais do que a parte de cima. Portanto, há uma série de variações, não é? Tanto na rapariga como no rapaz, que nos levam a pensar quando olhamos para um adolescente que, ok, isto não é um projeto acabado. Mas por outro exato, lado sim, é sim. engraçado ver como aquele ser humano se está a desenvolver de forma tão rápida e é até na adolescência que se começam os chamados os testes de força, né? Uhum, As provas físicas. As pessoas, os adolescentes envolvem-se muitas vezes em atividades desportivas de forma quase obsessiva, não é? E desenvolvem capacidades acima da média, desatam a subir paredes, a subir rochas, uhum. a nadar quilómetros, a jogar a bola sem fim à vista. ah, É, e, e isso é de admirar, não é? Lá está, é algo que desta forma tão abrupta, tão, tão rápida, não acontece em mais nenhuma fase da vida, não é? Portanto, a ideia que eu gostava de transmitir é a ideia de que há uma desproporcionalidade, um desequilíbrio aqui constante, em que tudo cresce para todo o lado, tanto a nível é, mais neurofísico como mais neurointelectual. E que pronto, que define então o estar a caminho, não é? O ainda não se poder dizer que aquela pessoa, aquele ser humano é um projeto acabado. De certa forma, e tu mais do que ninguém sabes que nós nunca somos projetos acabados, né? Numa perspectiva existencial, mas o que eu quero dizer é que pronto, aquela estabilidade que se atinge mais tarde, aos 20 e tal, 30,
Pois, sim. Ainda está longe, né? Quando falamos dos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. E, é. Sim, essas mudanças, achei curioso porque fizeste-me lembrar estas mudanças assim muito drásticas que até podem ser sentidas como algo grotescas, não é? Assim como até foi o termo que utilizaste. E que sim, muitas vezes cria uma grande inquietação. De repente, o adolescente confronta-se ao espelho e vê-se muito transformado. Sim. Mas sim, ainda com um projeto inacabado, vê-se que aquilo ainda está assim, um, uh, com acabamentos por se realizarem, né? Assim, qualquer coisa que ainda Ui, não ui. está, não é, claramente feito e concluído. E isso fez-me lembrar muito aquele livro do Kafka, A Metamorfose. Ou seja, Hum, a entrada de repente acorda-se e reconhece que o corpo foi muito transformado e a pessoa vê-se como um besouro, não é? Uma coisa também grotesca, não é? Pois. E altamente estranha, muito inquietante. E, mas sim que Já agora, numa adolescência. desculpa só fazer aqui um parênteses, já agora do ponto de vista da saúde, pronto, não diria se posso dizer, da patologia mental, digamos assim. Não que esta patologia seja para sempre, mas a questão da, estavas a dizer, o olhar ao espelho e ver algumas deformações, é de Sim. certa forma não tão invulgar o adolescente a olhar-se ao espelho e ver coisas que, de forma exagerada, não é? Que não correspondem. Portanto, estamos a falar de um Sim, corpo sim, sim. inacabado, mas muitas vezes também há aqui olha, por exemplo, o caso dos adolescentes, quando se comparam com o ideal de corpo, não é? O ideal eh, com, com, com a batalha constante que é, portanto, isto na perspectiva mental do adolescente, a batalha constante que é ter aquele corpo, corresponder Hum. àquela imagem, de beleza. Sim, que existe muito, é Isto verdade. é muito Imagem característico também da corporal. adolescência, né? Não É, só da fase adulta, mas sim. muita adolescência, e começa definitivamente muita coisa aqui, não é? Sim, sim. Esse Pois, nível. uma grande pressão para se ter um determinado tipo de imagem, sim, procura desse ideal, de um certo ideal, e a angústia que acabam por ter, por sentir, por perceber que, pelo menos no seu olhar, estão muito afastados daquilo que gostariam de ver no corpo, não é? Ah, pois, acontece em muitos adolescentes, daquilo que tenha percebido. O tema da imagem corporal costuma estar muito saliente. Sim, Até exato. porque é difícil não estar, estando em tanta transformação, é difícil que não haja uma atenção Precisamente. sobre isso, não é? Exato. Mas também, como é uma etapa, até em termos culturais, se aponta para os primeiros namoros, a ideia Exato. de que há uma certa expectativa que aconteçam as primeiras relações claramente românticas na adolescência, a ideia da imagem corporal torna-se muito relevante enquanto a ideia da atração sexual, de quererem ser desejados, não é? Também Do nesse período. conquistar, É ser conquistar e ser desejado, conquistado. conquista. Pois. Então, sim, e o valor adolescente muitas vezes parece que passa também por isso, pela própria imagem corporal, ou da superação física, das grandes capacidades físicas, atléticas, não é? Hum, Ah, sim. ou então pela beleza estética das formas de uma determinada maneira idealizada que podem levar a serem considerados mais bonitos, seja lá o que isso for, bonitos ou bonitas. Mas sim, costumam ser temas claramente presentes no modo de ser adolescente. Se não Exato. estão, é de estranhar, não é? É de Aham. estranhar. Sim, ou acompanhar um adolescente ou uma adolescente que não fala, imagina, que não fala nada sobre o corpo, sobre
a sua imagem corporal, sobre a sua sexualidade, em modo adolescente, este não dito parece-me que é muito gritante de qualquer Pois, e coisa. depois a questão é também essa, é este não dito, que às vezes não é não falar, É, é, mesmo que não pois, fale, nós percebemos que é essa área é uma área que está a desempenhar um papel muito importante nesta fase, na fase da vida da pessoa, esta questão da atractabilidade, pois, a questão sim, sim, sim. da imagem, porque está diretamente relacionada, lá está, com a parte sexual e com a parte da integração, não é? Da parte de fazer parte de ser aceito, vá, da aceitação, mais que isso. Sim. E sem dúvida que é um tema sempre presente, quando se fala de adolescentes, dizendo ou não dizendo. É, sim. Sim, e não dizendo, não falando, principalmente até em contexto clínico, um paciente ou uma paciente adolescente que não fala sobre estas questões, à partida está ali coloco desde logo uma hipótese de uma grande vulnerabilidade em relação a esse tema. Ou seja, é tão difícil que não se fala. Uhum, Pode não ser assim, mas a hipótese importa ser colocada até para perceber se é isso ou não, não é? Em algum momento poder fazer uma ponte com esse tema, lançar um isco para ver o que é que o adolescente ou a adolescente tem a dizer sobre essa área, esse aspecto da vida dele ou dela, não é? Para perceber se é um tema de sofrimento ou não. Porque muitas pois, vezes um tema de sofrimento está ao nível do não dito. sim, sem Muitas dúvida. vezes é ao nível do não dito. Ou é ao nível de um dito muito exuberante, a pessoa fala do sofrimento, ou então a coisa está ali enclausurada, até Uhum, por vergonha, muitas vezes, e a sim, vergonha também é uma emoção que pode ser muito complicada na adolescência, todas as fases de vida, mas na adolescência, até devido a estas transformações corporais, pode levarem os adolescentes a sentirem a vergonha, não é? De disposição, de alguma maneira, da sua imagem corporal, até na praia, em sítios em que o corpo fica mais exposto. Não é? E então, pois, isto até para pais que nos possam estar a assistir ao episódio, não é? Se um filho adolescente não parece que não liga importância nenhuma aí à parte física, é desconfiar, não é? Pelo menos é desconfiar. É melhor ter a certeza se não liga mesmo, se realmente está bem com esse aspecto da sua vida adolescente. Ahm, Porque, sim, os não ditos, os não ditos muito persistentes, um não dito muito persistente levanta a suspeita de qualquer coisa mais ao nível da dificuldade de falar. sem dúvida. Olha, por exemplo, hum, falando especificamente do acompanhamento em psicologia do desporto, e no meu caso concreto, com bastantes adolescentes, ah, às vezes existe um conflito, latente ou menos latente entre as exigências que são requeridas já em fase adolescente. Quando digo já em fase adolescente, na verdade, não tenho que o dizer, porque muita exigência começa mesmo nesta idade, 13, 14, 15, Hum, 16. Eles começam a entrar em eventos nacionais, internacionais e até a concorrer já para patamares de campeonatos europeus e Jogos sim, Olímpicos. sim, sim. Portanto, estamos a falar de levar a atividade desportiva bastante a sério, ou pelo menos esta atividade desportiva, esta competição a ser a fazer parte a ter uma parte central já na vida das pessoas, dos miúdos, pessoas. Sim, 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 sim. E portanto, por isso mesmo há uma exigência quanto à intensidade de treino, à frequência de treino, ao cuidado com a alimentação. ahm, e isto muitas vezes
pode fazer com que haja ou dietas de certa forma indesejadas, ou tem que se comer mais, ou tem que Hum, se comer menos, e isto não era bem aquilo que a pessoa queria, que o adolescente queria. Tem que pois. adotar muitas vezes um estilo de vida um bocadinho mais agressivo, isto principalmente na questão das raparigas, às vezes é ligado a estilos de vida, a uma forma de estar um bocadinho mais masculina, e se calhar não é isto que a adolescente, no caso das raparigas, Hum, tinha em mente, porque elas também querem ser mais femininas e hum, trabalhando muito e serem muito intensas e com muita frequência, acabam por não ter, às vezes, o espaço para viver. O ser feminino, né? sim, Feminilidade, penso que é assim que se diz, às vezes inimigo. vestir-se um bocadinho Sim. mais, ou desde o ir a festas, desde o vestir-se um bocadinho mais feminino, desde utilizar a roupa um bocadinho mais ligada ao ser feminino. Às vezes, portanto, estes dois mundos também chocam, não é? Nesta questão do desportista não profissional, mas que leva Pois. as coisas muito a sério já nesta idade da adolescência. E isso, pronto, é Ah, mais uma sim, prova sim, de sim. que, nesta altura estes dois patamares de vivência entre aquilo que é lá está, a adolescência e as outras fases, né? Tanto seja a fase uma que Sim. traz a infância ou o adulto, portanto, aqui as coisas chocam, né? Podem chocar também, e o ser adolescente, pronto, lá está, tem esta gestão hormonal bastante difícil que não é uma coisa nem outra, né? E que às vezes choca com a atividade, neste caso do desporto. Pois sim, toda essa exigência e de facto estava a pensar aqui em algumas atividades desportivas em que na adolescência sim, pode-se atingir níveis de desempenho altíssimos, como na ginástica, que é desde logo ali na adolescência que se desenvolvem muito em termos de grandes desempenhos. Por exemplo, os atletas chineses, não é? Parece-me que tem muita tradição disso na adolescência, aquilo é vivido, aquilo que me apercebo com um nível profissional, não é? Muito grande. E, bom, mas noutros desportos, enfim, cada vez até mais cedo noutros desportos aparecem grandes atletas ainda antes dos 18 anos, não é? E que têm que viver segundo regras profissionais, mesmo que não tenham um contrato profissional claramente definido, mas já estão a viver de acordo com as regras muito adultas, de muita responsabilidade aqui, adulto enquanto muita responsabilidade quanto àquilo que estão a fazer no seu dia a dia. Portanto, este período da adolescência, em algumas circunstâncias, como é o desporto, eh, enfim, de alta competição, não é? Ou com tendência para ir para a alta competição na adolescência, isto pode levar a uma certa privação deste espaço intermediário de tempo, não é? Em que a responsabilidade ainda não está totalmente formada, não é? Uhum. Então, para estes adolescentes que estão nesse modo tão profissionalizante, é, é como se tornasse, parece que têm que se tornar adultos antes do tempo, não é? É. E perderem qualquer coisa de relevante da adolescência, de viverem outras coisas, como estavas a dizer, de poderem ir sair à vontade, irem até uma cadeia de fast food com os amigos adolescentes em que muitos vão, esse tipo de experiências. Pois. Não, parece que não podem. Não é? Parece que depois não podem. E perde-se assim contactos sociais típicos da adolescência, porque parece que já se está ali no patamar acima de responsabilidade. É, é. Estavas a falar, a questão, voltaste a falar agora da responsabilidade e a responsabilidade liga com
aquilo que é uma capacidade cognitiva, cogitativa, intelectual, que está muito ligada a uma fase adulta, não é? Quando Hum, pessoas quando somos crianças, olha, mas tens que, quem é que fez isto? Mas não fui eu. Não, não, tens que assumir a responsabilidade. pois. Este discurso ainda é mais intenso na adolescência, com a agravante de muitas vezes, nem sempre, do adolescente ainda tentar puxar a corda mais, né? Não, não, eu vou fazer Sim, isto para testar, para provar ainda. Porque acho que muitas crianças também fazem isto, né? Mas para provar que os limites, para provar onde está aqui onde é que está aqui até onde eu posso ir, não é? E pronto, e com o crescimento, com o desenvolvimento, com a maturação do nosso cérebro, acabamos por cada vez assumir mais a responsabilidade se realmente quisermos ter uma vida mais equilibrada, mais plena, mais consciente, de, hum, que liga aquilo que nós somos e aquilo que queremos ser, e pronto. E a responsabilidade, nesta altura da adolescência, ainda não está completamente como outras capacidades cognitivas, pois. ainda estão intelectuais, ainda estão muito a desenvolver-se, não é? Porque elas estão essencialmente no nosso na parte frontal do nosso córtex, do nosso cérebro, não é? E, Hum, uh, e o cérebro, ao fim e ao cabo, não está ainda completamente maturado, e está longe de estar maturado aos 12, 13, 14, 15 anos, 16. Portanto, estamos a falar de uma maturação um bocadinho quase definitiva por volta dos 18, 20 anos, nomeadamente na parte frontal, que é onde estão todas estas questões da responsabilidade, da consciencialização, do planeamento, das capacidades de interação social. E só aí, sim. por volta dessa altura, dos 18, 20 anos, é que realmente essa parte do cérebro está madura. Portanto, ainda mais esta agravante, lá está, de todas estas alterações hormonais e alterações corporais. Estas coisas que Hum, todos sabemos estão todas ligadas, mas ainda por cima disso temos esta questão da parte intelectual, social, de responsabilidade, de moralidade, de planeamento, todas estas características, estas competências estarem ainda longe de estarem maturadas, não é? E então é mais é mais um ingrediente, e que ingrediente a adicionar à polvorosa de emoções e de experiências que é a adolescência, não é? e até por isso, enquanto anos de experiência de vida, esta ideia da responsabilidade também implica essa experimentação da relação com os outros, até para Sim. perceber as consequências das escolhas. Muitas vezes, também na adolescência, esse treino é uma espécie realmente de um treino para vir a ser adulto, em que até é uma etapa muito, enfim, muito de cometer erros, da pessoa de se aperceber, ora, não, isto não funcionou, não é bem assim, teve estas consequências, tiveram as grandes decepções também que tantas vezes acontecem na adolescência, não é? Em que primeiros amores que também muitas vezes depois se tornam em decepções, tantas vezes acontece, mas que levam, sim, a esse desenvolvimento também da dita maturidade, que está relacionada também com a responsabilidade, que é a pessoa a perceber-se, então como é que é isto de viver, não é? Como é que escolhas é que eu posso fazer baseadas na experiência, mas é necessário experiência consolidada, para que a pessoa consiga, de alguma maneira, antecipar um mundo, antecipar as relações minimamente, suficientemente. E na adolescência ainda não houve tanto tempo assim de experimentação e neste modo de experimentação já menos protegido, não é? Porque a experimentação na infância é feita em modo muito protegido pelos Exato. educadores, pelos pais, Ah, pela escola. Na adolescência já começa a ser
haver uma certa desproteção, não haver tanta proteção, e é Começa a sair aí sozinho, que, né? é aí que se começa a treinar. Então deixa cá ver como é que é. É, Ah, deixa cá ver exatamente. como é que é isto vir a ser adulto. E as quedas às vezes são grandes, mas também podem servir para essas dores de crescimento, agora mais a nível relacional, E é psicológico. mesmo assim, é mesmo assim. É que não é que podem, passa-se mesmo assim. Depois Deve-se passa-se, é passar assim. importante. Sim. E eu queria só, eu percebo que estamos aqui quase no fim, ainda só deixar aqui uma ideia, ainda também para te dar tempo também para te falares, mas porque há algo que me apercebo muitas vezes no acompanhamento de adolescentes, e é um bocado depois também dos pais dos adolescentes, ahm, também no acompanhamento de adolescentes, muitas vezes é necessário também falar com os pais. O- por volta dos 17 anos, a ideia cultural também ilegal da maioridade aos 18 anos cria muitas vezes uma angústia muito forte na família do adolescente com 17. Costumo ver isto muito naquilo que surge na clínica, não é? Este medo, então, e agora? O que é que se vai passar? O Sim, adolescente vai passar a ser maior de idade e como é que isto tudo fica na família, não é? Agora que já pode fazer tudo, parece que já pode fazer tudo aquilo que lhe apetece, enquanto direitos, mas depois também fica também com todos os deveres de adulto. Isto em termos sociais. Como é que isto vai ser vivido na família? surge uma ansiedade, não é? Surge uma, Generalizada. surge uma ansiedade. Costuma surgir com esta aproximação aos 18 anos, os pais ficam ansiosos, muitas vezes, É, e os filhos de 17 anos também. Como é que isto agora vai ser vivido? Há uma mudança de regras, é, desde logo, é. desde logo da legalidade deste ser no mundo, não é? E como é que isto vai ser vivido nesta mudança da Sim, própria legalidade? sim, sim. Cria angústia, cria angústia. Bom, mas queria ainda passar, porque ainda temos aqui um bocadinho de tempo, para tu concluires então, assim, e se calhar, dares aqui um feedback a isto ou qualquer outra coisa que tenhamos falado. Sim, não, esta é para terminar, é um aspecto importante que trouxeste, porque no fundo estás a falar do outro e o outro lado, não é? Então, até agora falámos, e já não vamos ter Sim. muito tempo para desenvolver o outro lado, mas falámos muito sobre o ponto de vista do adolescente em si, não é? Das suas Uhum. transformações, dos seus desafios, das suas experiências, mas depois Sim. toda a gente que está à volta, desde a família nuclear, nomeadamente os pais, até depois a professores, os outros educadores, a treinadores, Sim. a outros adultos que lidam com o mundo daquele adolescente ou daqueles adolescentes. Portanto, como é que essas pessoas em si também elas próprias têm que, de certa forma, se adaptar a um ser em constante mutação, não é? É um ser que inevitavelmente vai cometer exageros, por um lado e para o outro, Sim. que vai cometer erros, mas também vai ter rasgos brutais de genialidade, porque lá está, é uma altura, que eu diria, e para terminar, em que está tudo muito à flor da pele. Para o bem e para o Uhum. mal. E no fundo, e Sim. as coisas são mesmo assim. E no fundo, o papel das pessoas que estão à volta lá está, como em quase tudo, é dar um equilíbrio entre o deixar florescer e ao mesmo tempo conter o, ma- Pois, pois. de forma mais equilibrada possível, não é? Sim. Bom, Muito bem, sim. Estamos mesmo a concluir, assim. sim, Quem sabe depois voltaremos a algum aspecto relacionado com a adolescência, a explorar mais aprofundadamente algum destas variáveis, estes fatores do vivido adolescente. Mas enfim, fica para outra altura. Assim, um sim. abraço Um abraço, Nuno. a Até à todos. próxima. Até à próxima. Sim. A todos um abraço também e até à próxima. Até à próxima.